Boa noite. Nós vamos dar início à primeira de 3 palestras que antecedem a Conferência Bíblica, que começa na sexta-feira. Vou pedir para vocês virem para, exatamente, sentar aqui e arrumar um lugarzinho. Bom, gente, a Igreja Batista Fonte, ao longo dos anos, tem buscado ensinar as Escrituras para a transformação da vida de homens e mulheres, para que nutram um relacionamento de intimidade com o Senhor e espelhem a Cristo na relação com o próximo. E formar servos maduros que demonstrem seu fiel compromisso com o Senhor através da integridade cristã faz parte da visão dessa igreja e é o compromisso do Ministério de Aconselhamento que, sob a liderança do pastor Oswaldo Carreiro, promove mais esse evento. São 16 conferências ao longo dos últimos 20 anos, sempre procurando trazer servos de Deus que são referências em suas áreas de atuação para contribuir no alvo de termos lares fortes, estáveis, com indivíduos que sejam maduros, exemplares e capacitados a endereçar as questões da cultura, dos tempos de hoje e tudo aquilo que permeia suas vidas de forma a honrar a Deus e fazer avançar os valores do seu reino. Então, movidos por esse objetivo e cheios de gratidão, nós vamos dar início a esse tempo de hoje. E antes eu gostaria de trazer 2 recados. O primeiro em relação aos detalhes operacionais. A cantina estará sempre aberta, das 6h30 às 7h30, todos os dias ao longo dessa semana. A livraria estará aberta no intervalo e após as mensagens. E para quem nos visita pela primeira vez, o toalete fica à minha direita, lá fora, próximo à cantina. E segundo o aviso em relação à nossa agenda, como vai funcionar o nosso tempo aqui hoje? Nós teremos primeiramente uma sessão de 50 minutos, depois um intervalo de 20 minutos com coffee break, seguido por uma sessão de 40 minutos. Essa segunda sessão, metade dela será destinada a um painel de perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta que você gostaria de fazer ao Lu, você pode usar o QR Code, não sei se eles vão exibir novamente ali no telão, ou acessar o link da inscrição, o link no e-mail que foi enviado, o e-mail de vocês, que é o e-mail da inscrição. Então, ou esse QR Code, ou vocês acessem o seu e-mail e lá tem um link para fazer a pergunta. As perguntas devem ser feitas até a hora do intervalo, tá bom? Que tenhamos um ótimo tempo, que Deus nos abençoe. Fernando. Boa noite a todos. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, até mediando e trazendo uma nova mentalidade sobre quem ensina as Escrituras, ele diz que o que importa é que nós sejamos conhecidos como ministros e como dispenseiros do Senhor. Curiosamente, essa palavra ministros na língua grega, hiperetes, um dos sentidos dessa palavra é remador do último porão. A ideia é alguém que está empreendendo esforços para que a palavra vá à frente. Mais adiante ele vai dizer o que importa desse ministro é que ele seja fiel. Temos o Lu conosco nesses dias, é um privilégio. Alguém que tem história, tanto como pastor, como conferencista, como pregador. E nós somos muito gratos pela oportunidade de tê-lo conosco, repartindo da palavra de Deus, que ele tem um histórico de estudar, conhecer e ser fiel no seu ensino. Nos alegremos com isso, nossa palavra de boas-vindas para você, e eu gostaria de orar por ele, para então passar a palavra para ele. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de valorizar a Tua palavra,
bem como valorizar aqueles que a ensinam. Nesses dias que temos até o final de semana, temos a oportunidade de encontrar esse dispenseiro, esse remador da tua palavra. Que possamos ser, de fato, abençoados por ti nesse evento. Abre nossos corações para ouvirmos o teu recado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Good evening. Boa noite. It's so good to be back with you again. É muito bom estar de volta ao Brasil. I have fond memories of being here a Tenho few memórias years muito ago boas de estar aqui. and have been looking forward to this time again with you. E eu realmente esperava estar de volta aqui com vocês. We're going to begin tonight by taking a look at what it means to be a man. A gente vai dar uma olhada hoje à noite, a gente vai começar assim, contemplando o que significa ser um homem, According to the Bible, de acordo com as Escrituras. being a man means taking initiative. Ser um homem significa tomar iniciativa. God made Adam to be the initiator and Eve to be the responder. Deus formou Adão para ser esse iniciador e Eva para ser aquela que responderia. It's not that women can't initiate and men don't respond. It's just that the job of the husband is to be the initiator. Não é que as coisas não possam funcionar da maneira oposta, mas o fato é que Deus designou o homem para ser o iniciador. For example, husbands are commanded to love their wives as Christ loved the church. Por exemplo, a Bíblia ordena que os maridos amem as suas esposas como Deus ama a sua igreja. Who initiated that relationship? The Quem relationship iniciou between Christ and the church. esse relacionamento, o relacionamento de Cristo e a igreja? Was the church just sitting around for thousands of years saying, "Oh Lord Jesus, please come and rescue me"? Será que a igreja estava sentando e pedindo, ô Senhor Jesus, por favor, venha me resgatar? No, Christ took the initiative. We love him because we're the bride, right? We love him because he first loved us. Não, o Senhor tomou a iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Now, even though your wife is not commanded to love you in the same way that you are to love her, Veja, embora a Bíblia não ordene a sua esposa que ela lhe ame da mesma maneira que ela te ordena a amá-la, if she does love God, it will be difficult for her not to respond warmly to your taking the initiative. o fato é que se ela amar a Deus, vai ser muito improvável que ela não responda de forma amável às suas iniciativas. But again, that's if you are leading properly. Mas, de novo, isso só vai acontecer se você estiver liderando da forma adequada. Of course, she has to follow your lead, whether you make it easy for her or hard, but you can make it easy for her or hard for her to follow your lead. Veja, o fato é que ela tem de segui-lo, mesmo que você fizer a vida dela difícil ou fácil, mas é o seu papel tornar a vida da sua esposa mais fácil debaixo da sua liderança. Now, again, the Bible doesn't really command women specifically to love their husbands. Your wife is not commanded to love you in exactly the same way that you are commanded to love her. Veja, de novo, a Bíblia não ordena que a sua esposa lhe ame, marido, da mesma forma que ela lhe ordena a amá-la. But you say, like, isn't there this verse in the book of Titus that says that the older women are to teach the younger women how to love their husbands? Mas veja, a gente não tem esse versículo lá em Tito, que diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos? Yeah, it's Titus 2, verses 3 and 4, and Alex will read it. Tito 2, versículos 3 e 4. A palavra diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. So the word here for love is not the agapao word. It's not the same word for love that the New Testament uses to describe the love of Christ in the church and describe the love that a husband is to have to his wife. Veja, o termo que é usado aqui não é para amor, não é o amor agape ou agapau,
que é o mesmo termo que é usado no Novo Testamento para se referir ao amor de Cristo pela igreja. Nós não estamos falando do mesmo termo, do amor agape. The agape love is a self-sacrificing kind of love. O amor agape é um amor de autossacrifício. The kind of love that Paul says to Titus about the women is sort of more of a brotherly love. O tipo de amor do qual Paulo está falando para Tito aqui é mais um amor fraternal. No, of course. Since, you're supposed to love your neighbor as yourself, and your husband, ladies, is your closest neighbor. Of course, you do have to love him that way. Veja, é óbvio, à medida que a gente é ordenado a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a tua esposa é a pessoa mais próxima de você, é óbvio que você deve amá-la. But probably the best way to understand the verse in Titus is that the older women, or the more mature women, Mas provavelmente a maneira de interpretar esse texto, a melhor interpretação é o seguinte: as mulheres mais maduras, are to teach the younger women how to be affectionate towards their husbands. as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como serem afetuosas em relação aos seus maridos. So the kind of love that a husband is to show to his wife is a much more powerful kind of love. Então veja, o tipo de amor que que o marido tem que demonstrar pela sua esposa é de um tipo muito mais potente, mais poderoso. In her book, The Mark of a Man, Elizabeth Elliot explains the concept of the husband, the man being the initiator. No livro Marcas de um Homem, a autora estabelece justamente esse conceito do homem como sendo o iniciador. This is a book that she originally wrote as letters to her future son-in-law. Originalmente ela escreveu como cartas para o seu genro. And she says the important thing for you to remember as a man is Veja, a coisa importante, ela dizia, para você se lembrar como um homem that a woman cannot properly be the responder unless the man is properly the initiator. é o seguinte: uma mulher não pode e não irá responder da forma adequada a menos que o homem inicie da forma adequada. He must take the lead in order that she may follow, as in a dance. Ele é quem deve tomar a iniciativa e liderar como em uma dança. The willingness of each to perform the steps that have been choreographed gives the other person freedom. À medida que cada um performa os passos que foram coreografados, cada parte tem liberdade para fazer aquilo que deve fazer. Sometimes in counseling, I hear something like this. Algumas vezes em sessões de aconselhamento eu ouço o seguinte: My wife and I have been married for 5 years, and she still hasn't learned how to treat me with the respect that the Bible says a wife should show to her husband. Veja, eu estou casado, pastor, há 5 anos e minha esposa ainda não aprendeu a demonstrar o tipo de amor que a Bíblia diz que ela tem que demonstrar para mim. When I hear statements like this, where the husband has some kind of long-standing gripe or complaint about his wife, I usually respond this way. Quando eu ouço esse tipo de coisa, o marido que vem com reclamações a respeito da forma como ele é tratada pela sua esposa, eu normalmente digo o seguinte: Have you considered your leadership? você já considerou o teu estilo de liderança em casa? How is it that you've been married to this woman for 5 years and you haven't changed her for the better? Como é que você está casado há 5 anos e você ainda não ajudou a sua esposa a melhorar, a progredir? What exactly have you been doing as her spiritual leader to help her deal with this long-standing problem that you're complaining about? O que você tem feito na condição de líder espiritual sobre a vida da tua esposa, justamente para que ela ultrapasse essas coisas a respeito das quais você vem reclamando? R.C. Sproul approaches the problem in much the same way. O R.C. Sproul, um autor norte-americano, pastor, aborda esse tema mais ou menos da seguinte forma: After marriage, the single biggest influence on the development of the wife's personality and character is the husband. depois do casamento, a fonte primária de influência sobre o caráter e a personalidade da mulher é o seu marido. This is not Sproul, but let me just say a word before we continue. Isso aqui não é o R.C. Sproul dizendo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. The Bible has so much to say about the power of influence. A Bíblia tem muito a dizer a respeito do poder da influência.
He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Aquele que anda com o sábio vai ser sábio, mas o que anda com o tolo irá se destruir. Don't be misled. Bad company corrupts good morals. Não seja mal conduzido à medida que as más companhias corrompem os bons costumes. In fact, there's a whole chapter in the husband book where I talk about how a husband can protect his wife, and the chapter begins by listing a lot of passages that warn us not to be influenced negatively by other people. No meu livro Maridos em Busca da Excelência, eu dediquei um capítulo inteiro para tratar da forma como maridos devem se proteger de influências negativas ao seu papel de líder dentro de casa. So Sproul continues, when a husband comes to me and complains that his wife has changed since they've been married. Veja, então, quando um marido vem até mim e diz, pastor, a minha esposa mudou muito desde que a gente se casou. I immediately respond, Eu imediatamente digo o seguinte, who do you think changed her? quem que você acha que a mudou? In a sense, a man has the wife that he has produced. De uma certa forma, o marido tem a esposa que ele produziu. If he has a monster, Se ele tem um monstro, maybe he ought to examine his own nature. talvez ele deva examinar a sua própria natureza. In the Ephesian passage, Ephesians 5, especially verses 25 through 33, it's clear that the husband is called to be the priest of the home. Veja, no livro de Efésios, capítulo 5, trecho de 25 a 33, Paulo deixa absolutamente claro que o marido é o sacerdote do seu lar. So listen as Alex reads this passage, Ephesians 5, 25 through 33. Vamos ler essa passagem, irmãos. Efésios 5, 25 a 33. Ela diz o seguinte: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. The man is responsible for the spiritual well-being of his wife. O marido é o responsável pelo bem-estar espiritual da sua esposa. Her sanctification is his responsibility. A sua santificação é responsabilidade direta dele. The passage goes on to say that the husband, speaking of Christ in the church, Christ is going to present the church without blame or spot or wrinkle or any such thing. E a passagem continua dizendo que Cristo vai apresentar a igreja sem mancha, nem ruga, nem qualquer tipo de imperfeição. And he presents her to God the Father. E ele apresenta a igreja a Deus Pai. But he's involved, Christ is, in our sanctification. Mas veja, Cristo está envolvido na nossa santificação. And the analogy of Christ is with the husband here. E a analogia de Cristo aqui aponta para o marido. He sanctifies his wife Ele santifica a sua esposa in the hopes that in heaven he will be able to present her more sanctified to Christ. na esperança de que ele possa apresentá-la mais santificada a Deus. But he also presents her to himself. He reaps the benefit of the sanctifying effect that he had on her. Mas ele também a apresenta a si mesmo, e dessa forma ele colhe os benefícios dessa santificação. And there's probably no male responsibility that is neglected more than this in our day. E veja, provavelmente não há nenhuma outra responsabilidade do homem nos nossos dias que seja mais negligenciada do que essa. In seeking the sanctification of the church, there's a sense in which
Christ seeks to change his wife. Ao procurar a santificação da sua igreja, de uma certa forma, o Senhor Jesus está procurando a mudança da sua igreja. Of course, not selfishly, Não de uma forma com alto interesse, but for her own good. mas para o bem dela. So the husband is called to change his wife. The change is to be towards a higher conformity to the image of Christ. Então veja, o marido é chamado a apresentar e a transformar a sua esposa, mas de acordo com uma imagem mais elevada, que é o padrão de Cristo. So Sproul concludes, we should seek to present our wives to Christ as holy and blameless without spot or wrinkle. Então R.C. Sproul conclui dizendo: a gente deve apresentar nossas esposas sem mancha nem ruga. Now, why don't we do this? Pergunta é, por que a gente não faz isso? A lot of times because we're selfish. Porque uma série de vezes a gente tem alto interesse, It could be because we're lazy. pode ser porque a gente tem preguiça, It could be because we're ignorant, we don't know how to do it. pode ser porque a gente seja ignorante, a gente não sabe fazer, And it could be that we're afraid. e pode ser que a gente tenha medo. Like, you want me to talk to my wife about her sin issues? Veja, você quer mesmo que eu fale com a minha esposa sobre os pecados dela? Well, it's not so much me, it's what the Bible says, right? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Now, of course, you overlook the small stuff as much as you can. Veja, é óbvio que a gente tem de relevar as coisas pequenas o mais frequentemente possível. The Bible says it is the glory of a man to overlook a transgression. A palavra diz que é a glória do homem desconsiderar as ofensas feitas contra ele. The things that happen once in a while, Mas coisas que acontecem de vez em quando. you can cover them in love. Love covers a multitude of sins. Lembra que o amor encobre uma multidão de pecados. Você pode deixar essas coisas para lá. But you try to cover it, Mas veja, você tentou cobrir and she throws the covers off by doing it again, e ela continua fazendo, and again, e de novo, and again. e de novo. And your wife is basically, your believing wife, is caught in a transgression. It's a sin pattern. E a sua esposa é vista, então, nesse padrão pecaminoso. You're obligated to help her. Você tem a obrigação de ajudá-la. And you can't let fear keep you from doing it. E você não pode permitir que o medo te afaste de fazer isso. Sometimes I'll say to men that I'm counseling, would you rather be in God's doghouse? We may have to explain it either in God's doghouse or in your wife's doghouse. Às vezes, quando eu estou falando para homens, eu faço a seguinte pergunta: você preferia estar na casinha de cachorro de Deus ou na casinha de cachorro da tua esposa? That's an expression we use in the States. É uma expressão que a gente costuma usar nos Estados Would Unidos. you rather displease your wife or displease God? Você prefere desagradar a tua esposa ou desagradar a Deus? I mean, it takes courage to do this. Pode demandar coragem para fazer isso. And of course, you have to do it gently. E veja, você tem que fazer de uma forma gentil e amorosa. Right? This Galatians 6:1. Gálatas 6:1. Considering yourself. Considere a si mesmo. You have to get the beam out of your own eye first, or at least be willing to deal with your own sin Você first. tem que tirar a trava do teu olho. Só depois você pode ministrar para o próximo. But at the end of the day, if you want to be a good husband, then you're going to have to help your wife deal with the struggles with sin that she has. Mas veja, no final do dia, se você quiser santificar a tua esposa, você vai ter que sujar as mãos. Você vai ter que se envolver com as lutas que ela tem em relação ao pecado. And she may be temporarily displeased with you. E ela pode ficar temporariamente chateada, não ficar muito agradada com a tua ação. But who do you love more? Mas quem é que você ama mais? 1 John 4:18. 1 João 4,18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Não há medo no amor, mas o amor perfeito cancela o pecado, cancela o medo. Your understanding of God's love for you A sua compreensão do amor de Deus por você and your love for God e o seu amor por Deus, and your closest neighbor, your wife, em oposição à sua esposa, o medo da sua esposa, should impel you to do what is best for her in light of eternity and not let your fear cripple you and keep you from sanctifying deve her. impeli-lo a fazer aquilo que você tem que fazer à luz da promessa da eternidade, ao invés de você se sentir desabilitado e atemorizado por dar esse passo. Now, let me say a word to the ladies. Deixa eu dizer aqui uma palavra às mulheres.
The same thing is true of you towards your husband. That is, you have a responsibility, in a sense, to sanctify him. Veja, a mesma responsabilidade cabe a vocês. Em uma certa medida, vocês também têm a responsabilidade de santificar o seu marido. You are his helper. Você é a sua ajudadora. And what could be more important for you to help your husband with than to help him be more like Jesus Christ? E o que pode ser mais importante para o seu esposo do que ajudá-lo a ser mais parecido com Cristo? So the door swings both ways on this one. Então a porta ela abre e fecha para os dois lados no que diz respeito a isso aqui. Okay, so what does it mean to be the head? Veja, então o que significa ser o cabeça? Ephesians 5:23, the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the savior of the body. Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. The theological term for this is the federal headship. What does it mean to be the federal head of a person? O termo teológico para essa expressão, para esse contexto aqui, é a liderança ou a chefia federal, ou seja, de nível mais alto. Federal headship is the concept that one person represents those under his care or protection or authority to another person. Veja, esse conceito da liderança ou da chefia federal diz respeito ao seguinte: alguém representa outra pessoa debaixo da sua autoridade diante de um terceiro. A person's federal head is the individual who has been elected to represent him before a particular authoritative body or individual. O chefe federal ou líder federal de alguém é aquele que foi eleito para representá-lo diante de um corpo ou de uma instituição que detém autoridade. So being a federal head has tremendous responsibilities. Portanto, ser o líder, o chefe federal, tem responsabilidades tremendas. Who's the federal head of Brazil? Quem é o chefe da União, ou o chefe federal do Brasil? It's Mr. Lula, right? É o seu Lula, certo? Who's the federal head of Argentina? Quem que é o presidente da Argentina? Alberto Rodriguez. See? Não, Alberto Fernandes. Sorry? Fernandes. Fernandez, sorry. Okay, so if the federal head of Argentina decides to declare war against President Lula, Veja, se o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, decidir declarar guerra ao Lula, que é improvável, né? every person in Brazil would be at war with every person in Argentina. Cada brasileiro vai estar em guerra contra cada cidadão argentino. Why? Por quê? Would it be because we think that every Argentinian is bad or stupid or hateful? Será porque a gente acha que todo argentino... This is a hard question. Todo argentino é... Uma pergunta retórica. É estúpido, ou tonto, ou bobo? Okay, so maybe they're not as good of soccer players, football players as Brazil is. Talvez jogadores de futebol. But we know that, the Argentinians are good people. They're intelligent, they're warm. We could learn a lot from each other. Veja, a gente sabe que os argentinos são boas pessoas. You're joking saying that, aren't you? You're giving me a hard time. Eles são amorosos. Vamos parar por aí. Okay. Ok. Federal headship is illustrated in Romans chapter 5, verses 12, 13, and 14. Esse conceito é explicado lá no livro de Romanos, capítulo 5. And if Alex can stop laughing long enough, he'll read the passage. Se o Alex parar de rir, a gente consegue ler a passagem. Romans 5, 12 to 14. 12 a 14. Então vamos ler a palavra. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. So Adam represented
all of us, every person in the human race, even though we hadn't all sinned exactly as he did. Portanto, Adão representa a cada um e a todos nós, embora nós não tenhamos cometido o mesmo tipo de pecado que ele. So, what else does it mean to be the head of your wife? Então, o que mais significa ser o cabeça, o líder da sua esposa? Being your wife's head means that you are responsible. You take the initiative and you are responsible. Significa que você é responsável pela sua esposa. Significa, de um lado, tomar a iniciativa e do outro, ser responsável por ela. You're not only responsible to preside over her, Você não tem só a responsabilidade de presidir sobre ela, you're responsible to protect her. você tem a responsabilidade de protegê-la. He himself being the savior of the body. Portanto, sendo Cristo o salvador do corpo, You are ultimately responsible for what is happening in her life. em última análise, você é o responsável por aquilo que está acontecendo na vida dela. You're responsible to know to be aware of what your wife is doing, how she's doing it. Você tem a responsabilidade de saber o que a tua esposa está fazendo, como ela está fazendo e por quê. You're responsible to love her as Christ loved the church. Você tem a responsabilidade de amá-la assim como Cristo amou a igreja. And what we want to focus on today, you're responsible to live with her according to knowledge, to live with her in an understanding way. E agora a gente vai falar sobre a tua responsabilidade de também viver com ela com conhecimento, ou seja, de uma maneira que mostre compreensão. My friend Jay Adams put it this way. Meu amigo Jay Adams disse o seguinte: Look back to Ephesians 1:22. Can you read that real quick? Yep. Ephesians 1:22. vamos olhar para Efésios 1:22, que diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. What does that say? 22? Yeah. Yeah. 23 as well? You read, translate to me. Yeah. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. I don't speak Portuguese. What should I do? Just don't tell me what it says in English. I can't remember the verse. So it says, God has placed all things under his feet. Okay, got it. Okay. So, where Paul describes that the headship of Christ over the church, he's put all things under his feet. Veja, Paulo está dizendo aqui que que Cristo colocou todas as coisas debaixo da autoridade e dos seus pés. If a husband wants to know what headship over his husband must be like and how it parallels to the headship of Christ over the church, he can find out in this verse. Se o marido quer saber qual é a analogia entre a sua liderança sobre a sua esposa e a liderança de Cristo sobre a igreja, você vai encontrar a resposta neste verso. In other words, all things that have been given to Jesus Christ are given to him for his church. Veja, em uma medida, todas as coisas que são dadas a Cristo são dadas para a igreja. And he exercises headship over his church for her blessing and her benefit and for her good. E ele exerce a sua liderança para o bem da igreja, para abençoar a igreja. It's not, I'm the head of this family and you need to do what I say. Veja, não é eu sou o cabeça dessa casa, você tem que fazer como eu estou mandando. No. Não é isso. The headship that God gave you, brothers, is for the good of your wife. It's not to execute your own personal selfish agenda, but to do what is best for her in light of eternity. Senhores, não é para vocês viverem determinando e dando ordens na sua casa para se agradar. Você tem que santificar a sua esposa à luz da eternidade, à luz daquilo que está por vir. The power, authority, glory and honor as headship Poder, autoridade, domínio da liderança at the very right hand of the Father have been given to Christ that he may exercise and mediate them for his church. a destra do Pai foi dado para que ele ministre a igreja. So the headship is oriented towards the church. Então, a liderança aqui está sendo dispensada em direção à igreja. The church is his body. A igreja é o seu corpo.
He feeds the church Ele alimenta a igreja and nourishes his body. e assim alimenta o seu corpo. He cares for his body, Ele cuida do seu corpo, always sending out the messages that will bring restoration and provide for the safety and welfare of the various parts of the body. sempre entregando a mensagem que vai produzir a restauração e o bem-estar do corpo. So the headship of Jesus Christ involves a deep concern for his church. Então, a liderança de Cristo sobre a igreja envolve um alto nível de preocupação dele para com a igreja. This is the kind of leadership that the husband is called to exercise over his wife. Esse é o tipo de liderança que o marido é chamado a ter e a exercer sobre a sua esposa. Husbands are heads over their wives as Christ is head over the church, Maridos são o cabeça da sua esposa como Cristo é o cabeça sobre a igreja. which means they do not exercise an independent headship, Que significa que eles não exercitam um tipo de liderança independente, standing aloof on a pedestal ficando isolado em um pedestal, while their wives kneel and scrape beneath them. enquanto as suas esposas se ajoelham e raspam o chão debaixo deles. Rather, it's a headship that ministers to the wife, Ao invés disso, é um tipo de liderança que ministra para sua esposa. a headship that is concerned for her. Uma liderança que se preocupa verdadeiramente com ela. It's a headship in love oriented towards doing all that one can for his wife. É uma liderança orientada para fazer tudo aquilo que alguém pode fazer para o bem da sua esposa. Christ loved the church enough to die for her. Cristo amou a igreja de forma suficiente para que ele morresse por ela. Will he not also freely give her all kinds of other things? Não faria sentido você, portanto, dar a ela todas as outras coisas? Of course, Paul says, and so it should be for one's wife. E é claro que sim. É por isso que Paulo está dizendo que os maridos devem agir para com as suas esposas da mesma forma. So there's no tyrannical or arbitrary headship allowed in the relationship between a husband as the head and the wife as his helper. Portanto, não há qualquer possibilidade de um relacionamento baseado no arbítrio, uma liderança arbitrária e tirânica do marido sobre a sua esposa. Isso é impossível. Headship means love. Liderança significa amor. Love that is giving of oneself. Amor que significa dar-se a si mesmo. If you had to define love, Se você tivesse que definir amor, how would you start? como é que você começaria? If you had to come up with a synonym for love, Se fosse começar uma música falando de amor, what might it be? como é que seria? For God so loved the world that he Pois Deus tanto amou o mundo que gave his only begotten Son. ele deu. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo em nome de Cristo que me amou e por mim and gave himself for se me. entregou. Walk in love as Christ also has loved us and has given himself for us. Amém, amor, assim como Cristo amou amor por nós e se entregou. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself. Cristo amou a igreja de forma que ele se deu. So love involves giving, Então, o amor envolve dar. and it's the opposite of selfishness, which involves taking. E é o oposto de agradar-se a si mesmo, que envolve tomar. And when you use the authority that God has given you as the head of your home to execute your own selfish agenda, that is selfish, that is not loving. E quando você está usando a autoridade que Deus te deu para pôr em prática a tua agenda, você está contrariando aquilo que a palavra diz. So God has given you the position of head of your wife, head of your home, manager, if you please, of your home. Deus lhe deu essa posição de líder, gerente, coordenador, se você quiser, da sua casa, do seu lar. God has given you Deus lhe deu a uniform. uniforme. And it's a uniform that's probably still a little too big for you. E é provavelmente um uniforme que é muito grande para você. One that you
have to continue to work to grow into. Um uniforme que, portanto, você vai ter que crescer para que você o preencha. You have to love your wife as Christ loves the church. Você tem que amar sua esposa como Cristo ama a igreja. It's true, and ladies, let me say this to you. It's true that a wife has to distinguish a husband's position from his personality. Veja, deixa eu trazer uma palavra às mulheres aqui. É verdade que vocês têm que diferenciar, discernir a posição de um homem da sua personalidade. São coisas distintas. Okay, so God's given you a uniform, Então, Deus te deu um uniforme. and you look in the mirror and it seems a little big. You got to grow into it. Você olha no espelho, ele tá grande, você precisa crescer. Your wife looks at you and says, that uniform is 6 sizes too big for you. Tua esposa te olha e fala, esse uniforme é pelo menos 6 vezes o teu tamanho. So therefore, I don't have to salute the uniform, right? I'm gonna have what? I don't have to salute the uniform. Portanto, eu não tenho que bater continência No, para o teu uniforme. that's not what it means. Não é o que significa. You have to salute the Você uniform. tem que bater You have continência. to distinguish, ladies, your husband's position as the head of your home. Você tem que reconhecer a posição do teu esposo God como is- líder da casa. God has given him a uniform, Deus lhe deu um uniforme. and you may think it's 6 sizes too big, Pode ser até 6 vezes maior, but you have to salute the uniform. mas você tem que If I- respeitar. If a police officer, I don't know, pulls you over for a ticket, although I found out today in Brazil that doesn't happen very often. Um policial, você está na estrada e um policial te para te dar uma multa. I mean, you wouldn't tear up the ticket because the police officer had a bad attitude, right? Você não rasgaria o ticket porque o policial teve uma atitude ruim com você, certo? You have to recognize the authority. Você tem que reconhecer a autoridade dele. And we see Paul do this in Acts chapter 23. A gente vê Paulo fazendo isso lá em Atos capítulo 23. He's standing in front of the Sanhedrin, Ele está em frente do Sinédrio, and he's about to give his defense. ele vai se defender. And someone in the congregation, the Sanhedrin, E alguém ali na congregação says to him, "Okay, Paul, you can speak for yourself." diz o seguinte, Paulo, você pode falar por si mesmo. And so he begins his defense. Então ele começa a se defender. He says, "Brothers, I have lived my life in all good conscience before God." Ele diz o seguinte, irmãos, eu tenho vivido toda a minha vida em consciência limpa diante de Deus. And someone else in the audience in the Sanhedrin E alguém ali na congregação, no Sinédrio, says to the guard standing next to him, diz para o guarda que está ali ao lado dele, I want you to punch him in the face. Punch him in the face. dá um tapa, bate no Paulo. And the guard punches Paul in the face. E o guarda atende, o guarda estapeia Paulo. Now, at this point, Paul didn't know that this guy had a uniform. O Paulo não sabia que esse cara estava vestindo um uniforme. He was just, one of many hypocrites in the room. Ele achava que ele simplesmente era mais um hipócrita ali na sala. And he looks at this guy and he says, Ele olha para esse cara e diz o seguinte, God will smite you, you whited wall, you hypocrite. Deus vai te esmagar, sua víbora. For you stand here to judge me according to the law and command me to be smitten contrary to the law? Você está aqui para me Really? jogar de acordo com a lei e pela lei você diz para que ele me bata. Somebody else says, oh, Paul, Alguém diz o seguinte, Paulo, do you know what you just did? You just reviled the Lord's high priest. você acabou de ofender o sumo sacerdote. And as soon as Paul recognized that personality that was rotten, that was hypocritical, had a uniform, had a position, he saluted it. Então logo Paulo reconhece isso, ele se arrepende e passa a respeitar, ele bate continência de alguma forma para aquela autoridade. He used scripture to condemn himself. Ele usa a própria escritura para se condenar. He said, brothers, I didn't know that. Ele diz o seguinte, irmãos, eu não sabia I didn't know disso. that he was the high priest. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. For it is written, you shall not speak evil of the ruler of your people. Porque está escrito, você não deve ofender e falar mal sobre o governante do seu povo.
And so it is true that a wife has to respect the position, the uniform of her husband, Então, é verdade que a esposa tem que respeitar a posição e o uniforme do seu esposo and has to make a distinction between his personality and the position that God gave him, the uniform that he has. e tem que fazer uma distinção entre a personalidade do esposo e dessa posição que Deus lhe deu, But that doesn't mean the husband can sin against his wife. o que não significa que o marido pode pecar contra a sua esposa. That doesn't mean that a wife can't confront her believing husband. Não significa que a esposa não possa confrontar o seu esposo cristão. So, your husband, if he's a believer, Então, seu marido, se ele é um cristão, um crente no Senhor, and he continues to sin in the same way over and over again, e ele continua a pecar da mesma forma, vez por vez, what does God say about that? o que Deus diz a respeito disso? It says that if he's a believer and he continues to sin, then you may confront him with the Bible about his sin. Now, this is to a believing husband. Se ele peca e ele continua pecando, você tem a responsabilidade, de acordo com as Escrituras, confrontá-lo. You say, where does it say that in the Bible? Ele diz, onde é que está isso na Bíblia? I thought confronting your husband is not being submissive. Eu imaginava que confrontar o marido significa não ser submissa. No, not necessarily. Não necessariamente. Because the Bible says in Matthew 18, Porque a Bíblia diz em Mateus 18, if your brother sins, se o seu irmão pecar contra você, convict him. aponte, confronte, condene-o. Tell him his fault between he and thee alone. Entre ele e você, aponte o seu erro, aponte o seu pecado. In Luke 17:3, if your brother sins, rebuke him. De novo em Lucas 17, se o teu irmão pecar, confronte-o, exorte-o. Galatians 6:1, if your brother, whom you're married, right, is overtaken by fault, you who have the Spirit restore such a one. Gálatas 6:1, se alguém pecar, vós que sois espirituais, restaurem. So, like, why do we take those verses out of the Bible and say they don't apply to a husband-wife relationship? Of course they do. Então, por que a gente não aplica esses versos para a relação entre marido e mulher? Claro que eles são aplicáveis. Now, there are other rules, if you please. There are other guidelines about how to do that and maybe what you have to do first before you do that. But the fact of the matter is a wife does have the responsibility to sometimes convict her husband about the sins that he continuously does. Claro que é uma série de outras regras que podem ser aplicadas antes disso, no trato e na forma como isso deve ser feito, mas, em última análise, a esposa biblicamente tem o dever de confrontar o marido que continua caindo nos mesmos pecados vez após vez. So, yes, your wife, gentlemen, can learn to salute the uniform even if she thinks it's too big for you. Então veja, senhores, a sua esposa sim deve aprender a bater continência para essa posição, para esse uniforme, ainda que ele não lhe sirva, que ele seja grande demais. But it will be much easier for her to do so if she knows that you are seriously, conscientiously trying to fill that uniform. Agora vai ser muito mais fácil para ela fazer isso se ela perceber que você ativamente está engajado em tentar preencher aquele espaço, em ser o líder que você deve ser de acordo com a palavra. It's very hard for a wife to be submissive to her husband. É muito difícil para a esposa ser submissa ao seu marido. But we can make it easier for our wives to do that by demonstrating a willingness to love the Lord with all of our heart, mind, soul, and strength, and love our closest neighbor as ourselves, our wives. A gente pode tornar isso mais fácil para as nossas esposas à medida que a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e a nossa alma, e amando o próximo como a nós mesmos. Isso torna a vida das nossas esposas mais fácil. Okay, so a spiritual head or leader is a man who takes responsibility for the management of his whole family. That's what it means to be a spiritual leader. Então, Manager. o que significa ser um líder espiritual? É um gerente, alguém que assume a responsabilidade por aquilo que tem que ser feito na sua casa. Your desire, Eve, shall be to control your husband, but he shall rule over you. Seu desejo será sobre o seu esposo, mas ele dominará sobre você. Church officers, elders, and deacons are supposed to be those who manage their households well. Sobretudo os líderes da igreja, os bispos e diáconos devem gerenciar bem a sua casa. So all husbands are managers of their families, but church officers must show that they do it well.
Todos os homens têm de atender esse requisito, mas ele é especialmente importante para os líderes dentro da igreja. So that's like 55 minutes. Should we take a break? Around that. Okay, let's take a break, and then I'll come back and spend a little more time talking about this living with your wife in an understanding way, and then we'll do some Q&A. Vamos para um break agora, pessoal, e aí eu vou voltar. A gente vai falar de formas um pouco mais práticas sobre como viver com a sua esposa de uma forma que mostra compreensão, e depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Vocês têm os QR Codes distribuídos, ainda há tempo para fazer a sua pergunta. Obrigado. Antes de iniciarmos, nós temos aqui 2 livros do tema de hoje, que é Maridos Perseguindo a Excelência, uma fonte preciosa de aprendizado para exercer a missão de marido piedoso. E também aproveitando para dizer que o novo livro dele em português é esse, da solidão. Ele vai falar sobre isso no sábado à noite, no evento para os jovens. É o lançamento da editora Nutra. Ele já está disponível à venda na nossa livraria com preço promocional. Então, quem quiser adquirir, quem sabe depois pedir para o Lu assinar, fique à vontade. Então, agora teremos o Lu e o Alex de volta, terminando essa primeira parte, e logo mais o Natanael entra aqui também para nos conduzir para o tempo de perguntas e respostas. Alex, Lu. Okay, so before we do some Q&A, I want to take maybe 20 minutes and talk a little bit about this passage in 1 Peter chapter 3 and verse 7. Bom, antes da gente ir para uma sessão de perguntas e respostas, eu quero passar por esse trecho que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E a passagem diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. So the burden of understanding in the marriage is placed on the husband, not on the wife. Portanto, o peso de entender que a responsabilidade no casamento está sobre o marido e não sobre a esposa. And that may be because women tend to do this intuitively, and we have to kind of learn how to do it. Talvez porque é possível que as mulheres consigam fazer isso de forma intuitiva e nós homens tenhamos de aprender a fazer. So basically, we have to learn how to understand women in general. Portanto, nós temos de aprender a entender as mulheres de forma geral. And then, of course, more importantly, we must learn to understand our woman in particular. E, naturalmente, em particular, aprender a entender as nossas próprias esposas. So, as far as understanding women in general, Portanto, à medida que a gente trata de entender mulheres de forma geral, there are inherent differences between the sexes. existem diferenças intrínsecas. Biologically, every cell in your body, gentlemen, every single cell, the smallest living somatic component of your bodies is different than the cell of your wife. Veja, senhores, biologicamente, cada célula individual do teu corpo é diferente das células do corpo da sua esposa. Inside your cell, every cell in your body, Todas as células, todo tipo de célula e cada célula do teu corpo. you have an X and a Y chromosome, Você tem cromossomos XY and your counterpart has two X chromosomes. e a sua esposa tem XX. And so these chromosomes, to a certain extent, to a large extent, explain the philosophical differences between, or account for the physiological differences between the sexes. Então, esses cromossomos, de forma geral, respondem para as principais diferenças fisiológicas entre os sexos. Women have a subcutaneous layer of fat that we don't have. Mulheres têm Subcutaneous uma- means, you know what that means? Go ahead, sorry. Below the skin.
As mulheres têm uma camada de gordura subcutânea, à medida que homens têm essa camada sobre a pele. So as a woman goes through puberty, this layer of fat begins to develop under her skin, and of course we don't have that. À medida que as mulheres entram no período da puberdade, essa camada começa a se desenvolver debaixo da sua pele, e nós, homens, não temos isso. And that accounts for the more rounded shape that women have and the more softer skin that they have, which of course we find attractive. Isso responde às formas curvilíneas delas, que nos atraem naturalmente enquanto homens. There's a part of our brain called the corpus callosum. It's the part that goes right down the middle and it divides the left hemisphere of the brain from the right hemisphere of the brain. Existe uma parte do nosso cérebro, que é o córtex central, que divide o hemisfério direito do hemisfério esquerdo do nosso cérebro. The woman's callosum is much bigger than the man's. O da mulher, which part? The woman's callosum A parte frontal da mulher é muito maior do que a do homem. is much larger. If I were to show you a picture of or a sketch of two different callosums, you'd be able to tell which is the man's and which is the woman because the woman is noticeably larger. Se eu te mostrasse uma foto, você rapidamente seria capaz de reconhecer, porque o da mulher é visivelmente maior. And we think, we're not sure, we think this has to do with the intercommunication that happens between the hemispheres. E a gente tende a pensar que isso tem a ver com a intercomunicação que acontece entre os hemisférios do cérebro. Do you ever wonder why, like, you sit down and you talk with your wife and she has a problem? Você já parou para pensar quando você senta com a tua esposa para falar sobre um problema? And of course, as soon as she explains the problem, you want to fix it, Clara vai explicar o problema, você quer resolver, and she gets frustrated at you. e ela fica frustrada. She has we have the ability as men to use one side of the brain or the other. Nós temos a habilidade, enquanto homens, de usar um hemisfério do cérebro ou o outro. We think that a woman will use both sides of the brain. Nós entendemos que a mulher usa os dois simultaneamente. So she may use the math side of the brain to communicate or to solve a problem, and we can go one side or the other. Ela pode usar, portanto, os dois lados, e a gente pode usar um lado ou o outro lado. So you interrupt her and you try to give her a quick answer, Então você tenta interrompê-la e já dá a resposta rapidamente, and she's frustrated with you. e ela fica frustrada com você. Well, there may be a biological reason for that. Veja, pode haver uma razão biológica para isso. Many women will be able to solve problems if they verbalize it. If they can talk about it, it will crystallize their thinking and they'll be able to solve the problem themselves. Muitas mulheres conseguem resolver um problema à medida que elas verbalizam aquele problema. Se elas não verbalizarem, elas cristalizam o problema e não sabem como endereçá-lo. And they just want to talk about it. Elas só querem falar a respeito daquilo. And if they can't figure it out by themselves, when they're done talking, they'll ask you, hey, what do you think? E se elas não conseguirem resolver, elas vão te perguntar: o que você acha? But half the time, if you give them enough time, they'll figure it out by themselves. Mas a verdade é que se der tempo suficiente a elas, elas vão por conta própria resolver. And so basically what we tell husbands in the States is you need to give your wife your shoulder before you give her your mouth. Veja, então o que a gente diz nos Estados Unidos é o seguinte: você precisa dar à sua esposa o seu ombro antes de dar a ela a sua boca. Women have smaller lungs than we do. Mulheres têm pulmões menores do que os nossos. Their stomachs, kidneys, liver, and appendixes, however, are proportionately larger than ours. Seus rins e outros órgãos externos são proporcionalmente maiores do que os nossos. They have faster heart rates, Sua batida cardíaca é mais rápida, a smaller percentage of water in their bodies, há uma porcentagem menor de água nos seus corpos, less red blood cells in their blood, menos células vermelhas no seu sangue and lower blood pressure than we have. e uma pressão arterial menor do que a nossa. From head to toe, a woman's muscles and skeletal structures differ noticeably from ours in lots of different ways. Da cabeça ao dedão, a estrutura e o esqueleto de uma mulher é claramente diferente do nosso. And so, male and female, he made them, the Bible says. Portanto, homem e mulher. And these differences are meant to complement. That's what we refer to as complementarianism. The differences are there. We don't deny them. As Christians, we don't. Foram criados de forma complementar. Como I know, cristão, the nós não culture- negamos essas coisas. The culture wants to,
obliterate everything. But these differences are differences that God designed so that we could function better as a husband and wife. We complement each other. E essas diferenças foram projetadas por Deus para que, enquanto casal, a gente consiga funcionar melhor em conjunto. And then there are cultural differences. Então, também há diferenças não só biológicas e fisiológicas, mas culturais. And again, I don't know if it's cultural between like the United States and Brazil or just, the East versus the Middle East, but we have things in our cultures that are different from other cultures. Veja, talvez não seja um nível de diferença cultural como quando você está comparando o Oriente Médio com a Europa ou o Brasil e os Estados Unidos, mas ainda assim há diferenças culturais entre nós. Years ago, I met a guy who wrote a book called Understanding the Mind of a Woman, and he tried to explain some of these cultural differences. Há alguns anos, um cara dos Estados Unidos escreveu um livro chamado Entendendo o Cérebro de uma Mulher, e ele tentava nesse livro explicar essas diferenças culturais. So these are not necessarily scriptural, but just to demonstrate to you that our cultures do have differences in expectations and functions between the sexes. Veja, isso é só para expor para vocês que nós temos diferenças culturais com as nossas esposas. Elas são reais. So what do women see when they look at certain things? What do men see? Então, veja o seguinte, o que as mulheres veem quando elas olham para algo e o que os homens veem? Woman sees a deep velvet, a deep violet, soft velvet gown with delicate lace. Uma mulher vê um vestido de veludo suave, violeta, com um grande laço. What do we see? O que a gente vê? A dress. How much does that cost? Vestido. Quanto que custa isso? Women see a precious, cuddly, soft, warm little baby that's either hungry or wet. Uma mulher vê um bebê inofensivo, fofinho, que está molhado ou quer comer. We see a kid. A gente vê uma criança. Can't someone keep that kid quiet? Alguém pode calar a boca dessa criança? Woman sees a man who makes her nervous when he drives behind her, but knows that she'll help keep her safe and protect her from crime. Uma mulher, quando tem alguém atrás dela dirigindo, se sente nervosa, mas ainda assim ela sabe que ele está ali para protegê-la e vai impedir que criminosos a ataquem. We see a cop. A gente vê um policial. I wonder who's he's after. Eu me pergunto o seguinte, ele está atrás de quem? Women see a little old sweet grandma having a hard time crossing the street. Uma mulher vê uma velhinha frágil tentando atravessar a rua. An old lady. Uma velhinha. And she's slowing me down. E a gente pensa o seguinte, pô, essa velha está me atrasando a vida. Women see a romantic dinner at home. Uma mulher vê um jantar romântico em casa. Dimly lit candles. Velas. Followed by sitting beside the fireplace, listening to soft music and talking all night long. Uma conversa na lareira, ouvindo uma bossa nova, conversando a noite toda. We see, A gente vê. mush, I can't see what I'm eating because the lights are so dark and I'm missing my favorite television program. Get it over with. Caramba, eu não consigo nem enxergar que eu estou comendo aqui, eu estou perdendo o jogo de hoje. Vai! Women see an enjoyable time window shopping together. As mulheres veem um tempo maravilhoso comprando juntos. We see a waste of time. We're not going to buy A anything. gente vê o seguinte, que perda de tempo, a gente não vai comprar nada. Another, perhaps even more important general area of understanding with which you must acquaint yourself is the biblical roles and responsibilities of each, the husband and wife given by God. E além dessas questões culturais e de comportamento, as diferenças bíblicas são as mais importantes a serem compreendidas por nós. When I wrote The Complete Husband, I took 6 or 7 specific responsibilities, direct or inferred, that God gives to the husband. And the wife basically has 2. Eu faço sessões de aconselhamento, eu normalmente exponho 6 ou 7 responsabilidades que o marido tem e a esposa tem 2, Maybe 3. talvez 3. She's his helper.
ela é sua ajudadora, She must follow his lead. She must be submissive to him. ela deve ser submissa, seguir a sua liderança. And again, obviously, that doesn't mean she has to necessarily agree with him. It doesn't mean she can't challenge him. De novo, não significa que ela não possa confrontá-lo, que ela tenha que concordar em tudo. I mean, let me give you my definition of submission. Então, deixe-me dar a minha definição de submissão. If after a well thought out discussion and conversation, Depois de uma discussão acalorada, a wife cannot persuade her husband to do things her way, uma esposa tenta persuadir o seu marido a fazer as coisas do jeito dela, she should assume that it's God's will for do it her husband's way, at least temporarily, ela deve assumir que é a vontade de Deus, que ela faça as coisas da vontade do seu marido, pelo menos temporariamente, unless he asks her to sin, in which case she does not obey. a menos que ele diga a ela para pecar. Nesse caso, ela está absolutamente desimpedida de se submeter a ele. So obviously, you understand women in general, but your woman in particular. Então veja, vocês entendem aqui mulheres de forma geral e a sua mulher em peculiar, em particular. Not all women are alike. Nem toda mulher é a mesma, é igual. I mean, can you imagine if God said you must understand all women? I mean, who could do that? Você imagina que Deus dissesse, você tem que entender todas as mulheres? Such a variety. Quem que conseguiria fazer isso? A variedade é enorme. But you can, if God says you can understand your wife, you must understand, you can learn how to do it. Mas veja, se Deus diz, você tem que entender a sua esposa, você é obrigado a aprender a como fazê-lo. Now, while your wife has certain certain feminine characteristics which are consistent with others of her sex, Não obstante, a sua esposa tenha determinadas características femininas que são consistentes com outros indivíduos do seu sexo, ou seja, com outras mulheres, she has many more distinctive characteristics which make her a unique individual. ela tem um número ainda maior de características únicas que a tornam um indivíduo também único. And again, the burden of understanding is on you. E veja, o peso, a responsabilidade de entender é seu, homem. So you must learn about her needs, Você precisa aprender sobre as suas necessidades, her wants, os seus desejos, her interests, os seus interesses, her goals. os seus objetivos. I mean, goals that have little or nothing to do with being, married to you. E objetivos que não tenham necessariamente a ver com estar casada com você. Her dreams, Os seus sonhos, her joys, as suas alegrias, her sorrows, as suas tristezas, her fears, os seus medos, her problems, os seus problemas, her thought processes, o seu processo de pensamento, her desires or motivation, as suas motivações e desejos, her feelings, os seus sentimentos, her spiritual gifts, os seus dons espirituais and her temptations to sin. e as suas tentações também. Your job is to understand those distinctive and idiosyncratic qualities that form her individually and then to live with her accordingly. O seu papel é entender essas diferenças idiosincráticas e, a partir disso, conhecê-la, entendê-la e agir de acordo com essas diferenças. So those characteristics that are inconsistent with the character of Christ, those deficiencies that she has that are sinful, that don't conform to Christ likeness, E as características que não são consistentes com o padrão de Cristo, que ela eventualmente tenha, you've got to be willing to help her change. você precisa aprender a ajudá-la a mudar. Those characteristics that are irksome to you but are not inconsistent with the character of Christ, in other words, they irritate you but they're not really sin, Já as características que eventualmente te irritem, mas que não se caracterizem efetivamente como pecados, you have to learn to tolerate, to put up with. você precisa aprender a tolerá-las. And the qualities, the Christ-like qualities that she has, you must learn how to recognize and commend. E as características e qualidades que ela tem, que estão em linha com o caráter de Cristo, devem ser elogiadas, reconhecidas ativamente por você. In Christian marriage, we have the responsibility to talk to each other about the character flaws that are patterns in each other's life. No casamento cristão, a gente tem que estabelecer como uma norma de convívio, conversa sobre características que afetam a vida espiritual.
but we also have the obligation to affirm, to recognize, affirm, and commend the qualities in our spouses that the Bible says are good qualities to have, whether it's qualities that a Christian could have or qualities like a Titus 2 woman should have, or qualities that the Proverbs 31 woman should have. I know that's a mouthful, sorry. E a gente tem a responsabilidade, comandados pela Bíblia, de reconhecer as características positivas dos nossos cônjuges. Por exemplo, as características que estão lá da mulher virtuosa em Provérbios 31 têm de ser reconhecidas verbalmente, ativamente. Now, it's your job to get this information out of her heart. Veja, é o seu papel extrair essa informação do coração da sua esposa. Proverbs 20 and verse 5. Provérbios 20, verso 5. Counsel in the heart of man is as deep waters, but a wise man will draw it out. O conselho do coração do homem é como águas profundas, mas os sábios traz à superfície. And that there are lots of ways, there are several ways to get the information out of your wife's heart E há uma série de formas de extrair, de retirar informações do coração da so sua that esposa, you could understand it and help her process it biblically. de forma que você pode ajudá-la a entender e a processar essas questões sob uma perspectiva bíblica. But the best way usually is by learning how to ask questions. Mas, normalmente, a melhor forma de se fazer isso é aprendendo a fazer perguntas. Somebody said, questions are to communication as food is to eating. Alguém disse o seguinte: perguntas são para comunicação, ou estão para a comunicação, tal qual a comida está para se comer. So there are other things you can do to try to understand your wife, but learning how to ask the right kinds of questions is vitally important. E há, naturalmente, outras formas de aprender a extrair o que há no coração da sua esposa, mas aprender a fazer perguntas é de importância vital. You've got to be willing Você tem que estar disposto to pull the curtain back and reveal who you are to your spouse. a se abrir e revelar quem você verdadeiramente é para sua esposa. And you have to create an environment around your wife, especially, gentlemen, that will make it comfortable for her to reveal who she is to you. E você, principalmente você, homem, tem a responsabilidade de criar, de nutrir um ambiente em torno da sua esposa que a estimule e a faça sentir segura para se abrir contigo. Marriage is the most intimate of all interpersonal relationships. O casamento é o relacionamento mais íntimo entre todos os tipos de relacionamentos When you interpessoais. get married, you become one flesh. Quando você se casa, você se torna uma só carne. Genesis 2:24. Gênesis 2:24. And it's not just talking about the sexual relation. E veja, a gente não está falando aqui simplesmente da relação sexual. It's talking about two people coming together and functioning as one unit. Está falando de duas pessoas que se unem e começam a agir, a funcionar como uma única unidade. And so, in order to function as a one flesh unit, you have to pull the curtain back and reveal who you are, because this is the most intimate of all interpersonal relationships. Portanto, para conseguir atender a isso, você precisa estar disposto e preparado para abrir a cortina do teu coração e revelar quem você verdadeiramente é. We can have a relationship with God because He revealed Himself to us in this book. Nós podemos ter um relacionamento com o Senhor porque Ele se revelou na sua palavra. If it weren't for this special revelation, we wouldn't know how to please God. We wouldn't know how to be saved. Se não fosse pela revelação especial de Deus, nós não saberíamos como agradá-lo, como sermos salvos. You say, well, what about general revelation? E a revelação geral? Creation. Criação. Well, in general revelation, God pulls the curtain back a little bit. Veja, você tem um pouquinho da cortina aberta nessas coisas. I mean, what do we learn from general revelation? O que a gente aprende sobre a revelação natural? Not as much as a lot of people think. Não tanto quanto algumas pessoas acreditam. We know that we know a little bit about God's eternal power and Godhood. A gente sabe alguma coisa sobre o poder eterno de Deus. And we know that we're in trouble with Him. A gente sabe que tá em problemas com Ele, We don't know how to be saved.
mas a gente não sabe como General sermos revelation salvos. doesn't tell us how to be sanctified. It doesn't tell us how to please him. A revelação natural não nos ensina como sermos salvos e como agradá-lo. We needed special revelation where he pulls the curtain back. A gente precisava da revelação especial que abre as cortinas. And so, guys, Veja, caras, homens, you've got to take the initiative not only to communicate with your wife, but to pull the curtain back and be willing to reveal to her who you really are. vocês precisam tomar a iniciativa de não somente abrir as cortinas do seu coração, mas também revelar quem vocês realmente são. She's your helper. Ela é a sua ajudadora. How is she going to help you get to where you're going if she doesn't even know what you're thinking? Como que ela vai te ajudar a chegar onde você quer chegar se ela nem sabe o que você está pensando? Well, in the second chapter of the book, I have a list of starter questions that a husband can ask his wife. No segundo capítulo do meu livro, eu tenho uma série de perguntas que homens podem usar para estabelecer o início de uma comunicação com a sua esposa. Actually, every chapter of the book, at the end of the book, well, actually, I don't know if it's in the Portuguese version. Did we revise the Portuguese version? You have the questions at the end. Maridos em busca da You're excelência. reading the book. Okay, good. So anyway, at the end of every chapter, except Então, no fim chapter de 1, cada capítulo, com exceção do capítulo 1, there's questions for husband to ask há his wife. questões para os maridos perguntarem para suas esposas. But here's a few questions from chapter 2. Mas veja, eu vou falar algumas das questões aqui no capítulo 2. If you could change 3 things about me, honey, Se pudesse, querida, mudar 3 coisas a meu that would respeito make me more like Christ, que me tornaria mais como Cristo, what would you change? o que você mudaria? Or if I gave you a magic wand Ou se eu te desse uma varinha mágica, and you could wave it over me se você pudesse passar sobre mim and change 3 things about me, e mudar 3 coisas a meu respeito, what would you change? que coisas seriam? Of course, that largely has to do with sinful behaviors. Claro, isso naturalmente tem a ver com não só com comportamentos pecaminosos. Now, the second question has to do with non-sinful behaviors. Agora, a segunda coisa pode dizer respeito a aspectos da sua vida que não são necessariamente pecados. Do I have any other annoying mannerisms or irritating idiosyncrasies that you'd like to see me change? Eu tenho alguma outra idiosincrasia ou comportamento que lhe irrite? So you ask her what the issues are she'd like to see you work on. Então, você pergunta a ela quais são esses temas, esses tópicos que ela gostaria de ver mudados em você. And then you want to ask her to explain to you the impact that doing those things or not doing those things has on her. Então, você deve perguntar a ela o seguinte: qual é o impacto que fazer essas coisas ou deixar de fazer essas coisas exerce sobre ela? So when I do counseling, I have couples sit across from me and I have swivel chairs. Então, quando eu estou numa sessão de aconselhamento, eu Esse- tenho diante de mim um casal e normalmente ali no meu gabinete eu tenho uma cadeira que roda, que se move no seu eixo. And throughout the counseling session, at different times, I will have them face and talk to each other. E ao longo da sessão de aconselhamento, em alguns momentos eu faço com que eles parem para olhar um para o outro diretamente. And if they flub a line, I'll give them a chance to redo it. I'll say, Alex, could you say that again, like without the sarcasm? Or could you smile at Lillian when you say that? E se eles eventualmente cruzam essa linha, eu vou dizer o seguinte: Alex, será que você consegue dizer isso sem sarcasmo, de uma forma mais doce que ajude a Lilian a conversar e se abrir? So I really want them to understand each other. Veja, eu realmente quero que eles se entendam nessa sessão. And so the next question in the book is, how does it make you feel when I do that thing that irritates you or don't do that thing? E a próxima pergunta é a seguinte: como é que você se sente quando eu faço isso que te irrita? E como é que você deixa de se sentir quando eu não faço algo que eu deveria fazer? Now, a lot of times when I ask that question, they'll start telling them what they think. Well, I feel like, I feel like you don't love me. Uma série de vezes eles começam assim: eu sinto que você não me ama. And I'll say, so you feel unloved. Então, veja, você está querendo dizer que você não se sente amada? I want you to understand the feeling. I feel angry. I feel insecure. I feel abandoned. I feel lonely. Eu quero que você articule o sentimento. Veja, diga, por exemplo, eu me sinto abandonada, eu me sinto solitária, eu me sinto irada. And then the next question
Então a próxima is, pergunta okay, what goes through your mind when I do that or don't do é o that? seguinte: o que passa pela tua mente quando eu faço isso ou deixo de fazê-lo? So it's like, how do you feel? And then what do you think? Verbatim. Então é o seguinte: como que você se sente, né? E diga abertamente, diretamente, verbatim. And I want to hear what you think in the first person. E eu quero ouvir o que você pensa em primeira pessoa. I can't believe he's doing this to me again. Não acredito que ele está fazendo isso comigo de How novo. many times have I told him how much it really bothers me that he does it? Does he not even listen to me? Does he not care? Quantas vezes eu já disse, parece que ele não se importa comigo, ele não me ouve. Did I make a mistake by marrying him? Será que eu errei ao casar com esse cara? And again, the reason is because I want the other person to understand the impact that their behavior or lack of proper behavior has on the spouse. That's part of understanding your spouse. E de novo, o que eu quero aqui é que o cônjuge seja capaz de entender o que o seu comportamento, ou a falta dele, exerce sobre o outro. And then sometimes after the feelings and after thoughts, you can go to the motives. E depois que a gente passa por isso, a gente chega às reais motivações. Like, what were you wanting from me when I said that upset you so much? Então, por exemplo, o que na verdade você queria de mim quando eu disse isso que te irritou? What specifically would you like to see me do to change in this area? O que especificamente você gostaria que eu fizesse para mudar nessa área? Here's one, only ask if you have guts and are willing to really consider what the other person said. Agora veja, tem uma outra aqui que você só deve perguntar se realmente tiver coragem e estiver efetivamente interessado em ouvir do que o teu cônjuge tem a dizer. On a scale of 1 to 10, how would you rate our marriage? Numa escala de 0 a 10, que nota você me daria? Now, always, almost always, Sempre, quase sempre. the man has a much higher number than the woman. O homem tem uma nota de si muito mais alta do que a mulher. And so don't be blown away if your wife comes in a lot lower than you think. Então veja, não fique frustrado se a tua esposa te der uma nota muito menor do que você acha que você merece. What would it take to make our marriage a 10 or even a 9 or a 9.5, 8.5, depending on how low you get evaluated. Eu vejo o que seria necessário para tornar o casamento 9,5 ou que seja 8,5. Here's a question that a lot of guys just don't ask their wives often enough. Aqui está uma outra pergunta que uma série de homens não perguntam da forma frequente como deveriam. Hey, what's your opinion about that? Veja, o que você pensa a respeito disso? You know, when you don't consider your spouse's opinion, I'm talking to the guys. Veja, estou falando para os homens aqui. You- Quando você não considera a opinião da sua cônjuge, da sua esposa, You're kind of rejecting them and dismissing them. você está rejeitando ela. Here's the way they might reason. I'm thinking especially of the women now. Essa é a forma como elas provavelmente vão pensar. Well, he hardly ever asks my opinion. Veja, ele normalmente nem quer saber o que eu penso. He rejects my opinion or makes fun of it when I give it to him, Ele rejeita a minha opinião, ou muito pior, caçoa de mim, or dismisses it. ou ignora. It's like, what am I but a cluster of opinions and thoughts? I mean, how does he not realize that when he rejects my thoughts, my feelings, my opinions, he's rejecting me? He's rejecting who I am as a person. Veja, será que ele não percebe que quando ele rejeita as minhas opiniões, os meus sentimentos, a forma como eu penso, ele está, na verdade, me rejeitando como uma pessoa? Now, I know you're probably not trying to do that, but from the other person's perspective, it's hard for them not to take that as a form of rejection and lack of love. Senhores, eu acredito que vocês não estejam tentando fazer isso de maneira intencional, mas o fato é que a sua esposa vai pensar dessa forma. What personal goals do you have for your life? How can I help you achieve them? Quais os objetivos pessoais que você tem para a tua vida? Como é que eu posso ajudá-la a atingi-los? And then finally, do you have any needs or desires that you believe I ought to be meeting or fulfilling better than I do? E por fim, será que você tem algum tipo de necessidade ou desejo que eu devo ser capaz de nutrir, de endereçar de uma maneira melhor do que eu tenho feito até aqui? What are they? Quais são? Okay,
Well, I think we should stop there and open it up for some questions. Ok? Então a gente vai agora para a sessão de perguntas e respostas. Now, let me say a few things about questions. Só um minutinho. Algumas questões a respeito dessa sessão agora. If you have a question, someone else likely has the same question. Se você tem uma pergunta, é muito provável que outra pessoa também tenha essa mesma pergunta. Secondly, asking questions are helpful to you, to your neighbor, and to the person who's speaking. Faça perguntas que sejam úteis para você, para o seu vizinho e para aquele que está pregando. Because it helps the speaker to clarify what he said. A lot of times we misspeak, right? We don't intend to, but we say tree and we mean bush or something. Porque isso acaba ajudando aquele que está falando a tornar mais claro algo que ele disse e, eventualmente, ele não conseguiu tornar tão claro. Às vezes ele falou árvore e ele queria dizer arbusto. And so if you're confused, someone else in the room may be confused. Então, você tem essa pergunta, provavelmente mais alguma pessoa também tem. And the third thing is, once the first person asks the question, it kind of makes everybody else relax. So just have the courage to raise your hand or text in the first questions, and then we can get the ball rolling. Ok. Let's go. You can translate that? The questions are ready. Oh, They have already placed Okay. the questions. okay, Okay? Let's go. okay. Whoa. Boa noite, irmãos. Chegamos aqui no terceiro bloco do nosso tempo de palestra, conferência. Os irmãos foram muito apropriados nas perguntas e acho que o nosso pastor Lu vai ter um bom desafio pela frente. A primeira das perguntas que nós temos aqui diz respeito ao seguinte: a Bíblia apresenta o pai e a mãe como autoridade em relação aos filhos e deixa bastante claro que tipo de atitude esses pais devem ter com os filhos frente à indisciplina, o pecado, a desobediência. Agora, que atitude um marido deve ter com a esposa que é persistente na prática do pecado e não apresenta nenhum desejo de abandoná-lo ou coisa assim? Am I? Oh, okay. So, the short answer to the question is Matthew 18. Veja, a resposta curta para essa pergunta está em Mateus 18. If your brother sins, Se o seu irmão peca, rebuke him. o exorte. If he repents, Se ele se arrepender, forgive him. o perdoe. No, I'm confusing the verses. If your brother sins against you, Se o seu irmão pecar contra você, go tell him his fault between you and him alone. a sós, exorte-o. If he hears you, you have won your brother. Se ele lhe ouvir, você ganhou o seu irmão. But if he will not hear you, Mas se ele não ouvi-lo, take one or two others with you, that in the mouth of two or three witnesses every fact will be established. você deve levar mais um ou dois junto com você para novamente exortar. We don't think about verses like Matthew 18 and Galatians 6:1 and Luke 17:3 in the context of marriage, but like I said before, why shouldn't we? A verdade é que a gente não considera passagens como essa de Gálatas 6:1, por exemplo, como se aplicando ao contexto do casamento, mas o fato é que elas se aplicam. Now again, this assumes that the spouse is a believer. Veja, de novo, a gente está partindo da premissa e assumindo que o cônjuge é um cristão. That both of you are a member of a Bible-believing church that practices church discipline. E que ambos de vocês são parte de uma igreja que pratica a disciplina bíblica. So when we were first married, Então, quando a gente está falando de casais, I had this really cool man cave in my house. eu tenho lá na minha casa a
toca do guerreiro. And I had gotten in the habit of staying up like after 12 o'clock, just kind of chilling out and watching late night television. Então, normalmente eu fico lá assistindo TV, And Kim comes in one night and says, "Honey, you need to come to bed." e a Kim uma vez chegou para mim e falou, querido, você precisa ir para a cama. And I said, "I'm not tired. You go to bed. I'll be in a little bit." Disse o seguinte, eu não estou cansado, você pode ir, querida, eu vou ficar aqui. And she said, "Lou, this is like fourth night in a row you've been staying up after midnight. You're not getting enough sleep. I really think you're selfishly putting your own desires above the needs of the people you're supposed to be counseling." E ela disse o seguinte, Lu, essa é a quarta noite seguida em que você vai dormir depois da meia-noite. Eu acho que você está colocando os teus interesses acima dos interesses das pessoas que você está aconselhando. And of course, I knew that she was right. E, óbvio, ela estava certa. And so I said, Então eu disse o seguinte, "It's not a sin for me to watch television." não é pecado assistir TV. And she said, "Okay, Lou, how about if tomorrow morning we call our pastor and let's explain to him what you've been doing this weekend. Let's see if he thinks it's a sin." Ô Lu, então vamos fazer o seguinte. Vamos ligar para o nosso pastor amanhã e vamos perguntar se ele acha se é um pecado ou não. I said, "I'll be right there." Estou indo, querida. And again, you know, it's like you could even do a milder form of that. De novo, você pode fazer alguma coisa parecida com isso. Honey, I think you really are being too harsh with me. Querida, eu realmente penso que você está sendo dura demais comigo. Well, I didn't think I did anything wrong. Fala, eu não acho que eu errei. Okay, I'll tell you what. Why don't you pick up the phone, call brother so-and-so or elder so-and-so, tell him exactly what you said to me and see if he thinks you need to ask my forgiveness for that. Então, vamos fazer o seguinte, por que você não liga para o irmão tal ou para o diácono tal? Você explica o que aconteceu e pergunte honestamente o que ele acha, se você pecou ou não. There are times in all of our lives. I mean, I can think of at least 2 times in our marriage when Kim and I couldn't get. And I'm a counselor, and I go around teaching all over the world, teaching people how to counsel. But there are a few times in our marriage we couldn't get an issue solved, so I went to some of my friends to counsel us, and we, got the thing addressed. E a verdade é que, embora eu seja um conselheiro com longa experiência no aconselhamento de casais, o fato é que algumas situações, em alguns momentos da minha vida de casado, o fato é que eu parecia não conseguir me entender com a minha esposa e nós precisamos pedir conselhos para pessoas maduras da nossa igreja. So did I answer the question well enough? Isso responde a pergunta? Sim, sem dúvida. Temos ainda uma segunda pergunta que explora especialmente a relação do marido e da mulher como 2 pecadores e que carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E, nesse sentido, o quão específico um marido deve confessar os seus pecados para sua esposa e até mesmo fazê-la participante dos desafios, tensões da vida, sem que isso se torne um peso para ela, além daquilo que é biblicamente requerido dela. Acredito que por trás dessa pergunta ainda há o pressuposto de se a esposa é ou deve assumir o papel de prestadora de contas do marido ou se uma outra pessoa é que deve exercer esse papel. Okay. That's a very, very good question. So, again, the wife is the husband's helper. Então, de novo, essa é uma ótima pergunta. And O marido é o cabeça da esposa. and as the helper, E a esposa, na condição de ajudadora, she should assume, ela deve and assumir so should he, that she should be willing and able, if possible, to help him with his sin. que sempre que possível, ela deve ajudá-lo a superar o seu pecado. And yes, he should, as a rule, there are exceptions, but as a rule, he should seek his wife as an accountability partner in certain areas. E sim, há exceções, mas de forma geral, ele deve e pode procurar a sua esposa como alguém a quem ele deve prestar
contas a respeito de um pecado? Usually this has to do with self-control kinds of issues. Normalmente isso tem a ver com aspectos ligados ao domínio próprio. In the States, maybe, eating too much, Nos Estados Unidos, por exemplo, algo relacionado à comida, drinking too much, beber muito, comer muito, even sexual temptation. mesmo tentações na área sexual. I mean, I can have some of my guy friends hold me accountable. Veja, eu posso envolver alguns amigos meus para que eu preste contas a eles And pray for me, e também orem por mim. but there are certain things my wife can do with me to help me with sinful thoughts that my friends couldn't do. Mas certas coisas que só minha esposa pode fazer por mim a respeito de pensamentos pecaminosos, Não. coisas nas quais os meus amigos não conseguem me ajudar. Now, again, I said there were exceptions to the rule. E, de novo, há exceções a essa You know, regra. there are some people who maybe don't have the maturity or the ability yet in their spiritual growth to handle that kind of accountability. E algumas pessoas que não têm a maturidade para lidar com esse tipo de processo. And so, in those cases, it might be good to have other people or other people additionally. E nesses casos pode ser necessário trazer outras pessoas adicionalmente. But again, I do think part of pulling the curtain back and revealing to your spouse who you are is sharing your struggles with sin. Mas, de novo, eu acho que parte desse processo de abrir as cortinas e mostrar à tua esposa quem você é envolve a confissão de pecados. So I think, generally speaking, it's a good thing for a husband and a wife to help hold each other accountable in the areas where they need help. Então, de forma geral, eu acho que é uma boa prática que maridos e esposas estabeleçam essa relação de prestação de contas nas áreas nas quais eles precisam de ajuda. I mentioned self-control before. A self-controlled person has the ability to control himself from the inside. It's a fruit of the Spirit. Eu falei sobre o tema do domínio próprio antes. Então, domínio próprio é um fruto do Espírito e tem a ver com a capacidade da pessoa dominar aquilo que está dentro de si. A person without self-control needs somebody else temporarily, like scaffolding around a building, to come alongside and help him or her strengthen his innermost being until such a time as the scaffolding can be removed and there's not that much need for that kind of accountability. E nesse tipo de processo é comum que alguém que está passando por uma dificuldade, por uma tentação, precise de alguém, como um prédio que vai ser reformado, precisa de uma estrutura mecanicamente sólida para sustentá-lo enquanto ele passa por aquele processo, da mesma forma nos nossos casamentos. All right, did I come close enough to the bullseye on that? Is there another piece of that I didn't hit? É mais ou menos isso? Tem alguma coisa que eu não tenha abordado? Não, excelente. Acredito que conseguimos cobrir bem o escopo da pergunta. Uma terceira pergunta diz respeito àquilo que, com frequência, é um desafio na esfera conjugal, aquilo que diz respeito à comunicação. Casais pecam e possuem desafios substanciais nesse sentido. Como que um marido, exercendo o seu papel, deve se portar com a esposa durante a discussão? Importante lembrar aqui, até expressando um pouco do que o Lu falou ao longo dessa palestra, é que esse marido ofendido nessa discussão tem diante de si não somente a responsabilidade do perdão, como também a responsabilidade de edificar e promover restauração àquela que o ofende. Então, Lu, como que esse marido poderia se portar nesse cenário em que ele está sendo desafiado, em que há uma discussão, em que os ânimos estão inflamados, cumprindo o seu papel de liderança e iniciativa? Okay. I'm going to answer this question in a lot more detail on Sunday. Veja, eu vou responder essa pergunta de forma mais detalhada no culto do domingo. So I'll give you a short answer now, and you'll get a much more graphic answer thorough answer on Sunday. Então, eu vou dar uma resposta curta agora, mas no domingo vocês vão ter uma resposta, digamos, mais gráfica, mais ampla e abrangente desse tema. So, first of all, he has to be a good example of communication himself. Primeiro, ele precisa estabelecer o exemplo de comunicação.
when he's having a conflict with his wife, Quando ele está tendo algum tipo de conflito com a sua esposa, as the initiator, como aquele que toma a iniciativa, if he sins, se ele peca, even if it's in response to her greater sin, mesmo que seja em resposta a um pecado maior da esposa, he's got to have the humility and the courage to immediately apologize and ask for forgiveness. ele deve ter a coragem e a humildade de imediatamente pedir perdão a ela. Humility begets humility. A principal característica aqui é a humildade. And so as he humbles himself, À medida que ele se humilha, he gets grace from God. God resists the proud, gives grace to the humble. ele faz acesso àquilo que a palavra diz, que Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. He demonstrates to his wife that he's willing to get the beam out of his own eye first so they can see clearly to help her get the splinter out of hers. Ele estabelece esse exemplo de tirar a trave do seu olho para então tirar o cisco do olho do seu irmão, And he just has to be patient with her. e ele precisa ter paciência com ela. Two passages of scripture come to mind. Duas passagens das Escrituras vêm à minha mente. 2 Timothy 2 Timóteo 2:24 2, through 24. 26. Do 26. Now think about your last conflict and see how this verse applies. Pensa a respeito da tua última briga com a tua esposa e tente ver como é que esse versículo se aplica a essa situação. And ladies, this can apply to you too. E mulheres, isso também se aplica a vocês. The Lord's servant must not be argumentative. Ao servo do Senhor não cabe ser alguém que discute, but kind to all, mas gentil com todos, patient when wronged, paciente quando afrontado in gentleness instructing those who are in opposition, e gentilmente instruir aqueles sob sua liderança. if perhaps God may grant them repentance. If perhaps God may grant them repentance and they may come to the knowledge of the truth. Para que Deus lhes conceda perdão e de forma que eles venham ao conhecimento da verdade. 2 chapters later, chapter 4, verse 2. 2 capítulos mais tarde, nesse mesmo livro, Preach the word. pregue a palavra. As the head of the home, I'll say to myself, teach the word. Como o líder da casa, eu digo, ensine a palavra. Be ready in season, out of season. Esteja pronto a tempo e fora de tempo. Rebuke, exhort, convict. Exorte, Exhort, convict. With great patience and careful instruction. com grande paciência e capacidade de ensino, de instrução. And so in this both passages you have the of teaching or instructing with patience. Veja, nas duas passagens você tem esse elemento de ensinar com paciência. And so sometimes I'm getting into a conflict with Kim or the girls sometimes even, right? Então, em algum momento eu vou ter lá algum conflito com a minha esposa, chamada Kim. And it's like yeah, back and forth. Então, ela vai, eu falo, ela fala, eu falo. And then I can think about these verses E eu me lembro desses versos. and I say, no, Lou, Eu digo, peraí, you're the head of the home. eu sou o cabeça dessa You're casa. the shepherd of the family. Eu sou o pastor dessa casa. You've got to take the initiative to do whatever is biblically necessary to restore peace to this relationship. Você é que tem a responsabilidade de tomar a iniciativa para restaurar a paz nesse relacionamento. And when I can remember that verse helps me to calm down and to be patient. E esse versículo de fato me ajuda a me acalmar e a resolver esse conflito. Now, once I'm sure I'm getting the beam out of my own eye, Veja, à medida que eu primeiro tomo cuidado de ter a certeza que eu tirei a trave do meu próprio olho, then yes, I do think a husband has a responsibility to talk to his wife about the pattern of behavior that she's manifesting even in the conflict. a partir daí eu realmente entendo que o marido tem a responsabilidade de endereçar esse padrão pecaminoso que seguidamente a sua esposa tem demonstrado. Now again, timing is very important to this. De novo, outro elemento importante aqui é o timing, é a hora certa
de fazer isso. In Ecclesiastes, Solomon says there's a time to keep silent and a time to speak. Eclesiastes nos diz que há tempo de falar e há tempo de silenciar. So it may be that you're going to wait a little bit. Pode ser que você tenha que esperar um pouquinho, I don't mean 2 weeks. talvez algumas semanas. Solomon also says in Proverbs, the heart of the righteous studies, ponders how to answer. Salmos diz o seguinte, que o coração do sábio pondera em como responder. So it's a matter of maybe getting a pause, giving it a pause, and then thinking about the best way to talk to your spouse about the pattern of sin, some examples of how it's a pattern, and then how you're going to maybe convict her, appeal to her to confess and ultimately to forsake her sin. Então é uma questão de, eventualmente, esperar, fazer uma pausa, algum tempo, e então endereçar o pecado da sua esposa, dar exemplos de comportamentos pecaminosos e apontar para formas de deixar esse padrão que desagrada o Senhor. And as far as taking a mutually agreed upon pause, E veja, à medida que ambos concordaram em estabelecer essa pausa, esse tempo, sometimes you can say that. algumas vezes você pode dizer isso. Ask for a break. You can say, look, I'm really angry right now, and I know we have to. I'm really angry right now. Are you? Yes, no. Você pode dizer o seguinte, olha, eu estou muito bravo agora, eu preciso de um tempo. And I know you want to talk about this. Eu sei que você quer falar sobre isso. And I know I have a biblical responsibility to talk to you about this. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade bíblica para falar com você a respeito And I disso. have every intention of talking to you about this. E eu quero falar com você But sobre I'm isso. really not thinking straight now. Can we please take a 10-minute, 15-minute break? You pray for me, I'll pray for you, and let's come back again and try to do this according to biblical principle. Mas veja, eu não estou pensando de forma adequada aqui. Vamos esperar 10 minutos, 15 minutos. Ore por mim, eu vou orar por você. A gente pode voltar e endereçar esse tema de forma bíblica. And you can even do it to the other person. You can say, look, I know you want to talk about this. E você pode fazer isso com o outro. Eu sei que você quer falar sobre isso. I'm willing to talk to you about this. Eu também quero. But like, honey, aren't you just a little bit too angry? Maybe we should take a little break and then come back and, Mas, querida ou querido, será que você não está nervoso demais? Não é melhor a gente esperar alguns minutos e depois voltar a falar disso? One time, Uma vez, my daughter did something. My oldest daughter did something, and I got really angry at her. minha filha mais velha fez alguma coisa, eu fiquei muito bravo com ela. And I said to her, go to your room and prepare for a spanking. Eu disse o seguinte, vai para o teu quarto, você vai apanhar. And she said, like, okay, Dad, but like, aren't you a little bit too angry to spank me right now? Ela falou o seguinte, papai, será que você não está irado demais para me disciplinar agora? I said, yeah, I am angry. Go to your room and pray for me. Eu disse o seguinte, tá certo, vai para o teu quarto e ora por mim. So, I mean, again, you confess your sins to one another, pray for one another. I think Então, in a family you can do that. Confesse seus pecados mutuamente, orem um pelos outros. Now, you talk to the other person and they will not hear you, okay? Agora, tem a situação em que você vai falar com o outro e ele não te ouve. And so maybe it's not quite at the point where you're going to get another Christian involved, Então, talvez não tenha a ver com a questão de envolver um outro cristão nisso. you want to give the person a little more time to think about it and to respond biblically. Você deve, na verdade, dar mais tempo para a pessoa pensar a respeito daquilo e responder biblicamente antes de envolver um terceiro. And so then you go into Romans 12:21 mode. Aí você tem um momento, Romanos Romans 12:21. 12, 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Não responda o mal com o mal, mas antes o mal com o bem. So while you're ready for the conviction to take place, or while you're waiting for the conviction to take place, while you're waiting to figure out what your next move is going to be, you're basically going to bless the socks off the other person, even when she's angry at you, even when she's stubbornly refusing to listen to you. You know, you're going to sweep the floor for her or make her some tea or do something that you know will demonstrate love, even while she's spitting venom at you. Veja, mesmo que a sua esposa esteja muito brava, vai fazer alguma coisa, toma um chá, faz algo e dê tempo para responder essas questões de uma forma bíblica. More about that on Sunday.
No domingo eu vou falar mais disso. Excelente, obrigado. Meus irmãos, nós ainda temos algumas perguntas de muito valor que foram feitas. A intenção não é ignorar essas perguntas, no entanto, dado o nosso horário, infelizmente nós não poderemos explorá-las todas hoje. Ainda temos alguns dias de palestras e conferências e, eventualmente, essas perguntas podem vir a ser consideradas nos demais dias. Caso você não vá poder participar nos outros dias, esse momento está sendo gravado e, eventualmente, você pode ter a surpresa de ver a sua pergunta sendo respondida. Como igreja e falando, creio também pelos irmãos, desejo agradecer ao pastor Lu por essa primeira noite, por toda exposição, encorajamento, por toda instrução que você pôde nos trazer essa noite. E gostaria de orar, encerrando essa nossa primeira noite de pré-leções e apresentando as nossas vidas diante do Senhor, frente a tamanhos desafios que ouvimos hoje. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor pela sua imensa graça, o poder que o Senhor nos concede pelo seu Espírito, a tua misericórdia que nos sustenta e a condução do Senhor de nossas vidas, que nos instrui e nos direciona a sermos maridos segundo o seu coração e instrui também mulheres, esposas, a cumprirem o seu papel diante do Senhor. Homens, mulheres, com um único desejo no coração de manifestarem o caráter de Jesus, manso e humilde de coração, e cumprirem o papel que o Senhor apresentou na tua palavra para a glória do Senhor. Te louvamos ao Senhor pela vida do pastor Lu, por tudo quanto ouvimos hoje e fomos encorajados. Em nome de Jesus, amém.